Fala aí, galera, beleza? Então, hoje estamos aqui para mais uma videoaula é, que vai ser o complemento de uma das aulas do caderno virtual. Na, na última aula, nós tivemos aí acesso às funções. Nós aprendemos a função se, aprendemos a função se e, a função se ou. Daremos continuidade ao estudo das funções. Mas vamos entender aqui de que maneira a gente utilizaria a função, por exemplo, na criação de um orçamento mensal, né? Entendendo por orçamento mensal a relação entre aí a renda e os gastos. Nós temos mensalmente alguns gastos, né? Seja com alimentação, com aluguel, etc. Nós temos uma renda, seja essa renda proveniente de um trabalho, de mesada, do que seja, e nós, ao final das contas, queremos saber se tivemos lucro ou se tivemos prejuízo. Vamos lá então, né? Vamos embarcar aqui para poder entender de que maneira a gente vai construir esse orçamento mensal de uma forma organizada e simples. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui os trabalhos. O que é que eu vou fazer? Eu vou rotular direitinho aqui a planilha no intuito de que a gente consiga se organizar. A intenção de você criar no Excel uma planilha é que ela esteja organizada, porque senão vai ser difícil a visualização. Então, vamos lá. Orçamento mensal, não é mesmo? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar direitinho aqui para que tudo fique mais legal aqui. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou do lado daqui colocar os gastos. Aqui na coluna B eu vou colocar o preço de cada gasto. E vamos lá então, né? Iniciando aqui, digamos que o primeiro grande gasto que eu vou simular aqui é o aluguel. Digamos que a gente tenha durante o mês o gasto com aluguel, que a gente tenha um gasto com alimentação, que a gente tenha um gasto com é, internet, digamos que a gente tenha um gasto com celular, digamos que a gente tenha um gasto aqui com cartão, né, de crédito, então, e assim por diante, né? A cada gasto que você tiver, você vai colocar numa célula. E lazer, né? Ninguém é de ferro, todo mundo precisa de um lazer também. E pronto. Não, eu no meu orçamento mensal sempre destino uma, né, uma quantia do orçamento para um tipo de gasto que eu coloco assim, ó, extras, né? A cada mês sempre surge um gasto que você não tinha previsto, mas que é um gasto no final das contas. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos agora em cada um dos gastos aqui a gente vai inserir um valor, né? E depois a gente vai proceder aqui na função se para ver se tivemos lucro ou se tivemos prejuízo. Digamos o seguinte, ó, digamos que a gente gasta de aluguel, vou colocar aqui 650, que a gente gasta com alimentação 270. Aliás, vamos fazer o seguinte aqui, vamos acabar de criar aqui. Eu já acabei me precipitando aqui. Digamos que a gente tenha uma renda mensal e que a gente que essa renda, vamos aqui estipular uma renda de 1.350, digamos aqui, que seja este valor, porque aí a gente vai ter a possibilidade de, no final das contas, inserir essa célula no cálculo. Além da renda, a gente quer saber a situação. Situação é aqui ao lado que nós vamos colocar se houve lucro ou prejuízo de acordo com a função si que faremos aqui nesta célula B12. Então tá, seguindo aqui, a gente teve um gasto de 650
50 com aluguel, 270 com alimentação. Tivemos um gasto aqui, digamos que R$ 40 com internet, de celular, digamos que tivemos um gasto de R$ 50, de cartão de crédito, digamos aqui que nós tivemos um gasto de R$ 110. Lazer, vamos dizer que o nosso gasto de lazer por mês é R$ 120, e que extra é mais aquela coisinha que surgiu, seja na área da alimentação, seja na área de serviços, que é necessário fazer. Vou botar aqui 60 conto. Tá. Então tá, né? Já lançamos aqui os nossos gastos. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os gastos. Eu poderia, aqui na célula de total, na coluna B, eu poderia fazer manualmente esse cálculo, né? De que maneira, né? Igual, soma, abro, coloco aqui a primeira célula, vou aqui, o dois pontos a gente sabe que indica de até, e veja que o nosso gasto foi aqui, né, da linha 3, coluna B, de B3 até B9, então, né, insiro aqui B9, fecho, pronto, tá aqui o resultado. Mas vamos fazer aqui na mão grande mesmo aqui, né? De que maneira a gente vai fazer? A gente clica aqui e vai... Não, a gente seleciona a área que queremos somar e clicamos aqui em autossoma. Deu o mesmo resultado aqui, direitinho. Então a gente já tem aqui o orçamento pronto, a gente já tem a célula da renda ali, e a gente necessita agora criar aqui em situação a fórmula da função si, que nos permita saber se tivemos lucro ou prejuízo. Lógico que de cara aqui eu já sei se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo, mas a questão do Excel é a de automatizar o processo, e se eu tiver que modificar um valor ou outro, a fórmula já vai compreender que houve essa modificação e já altera também o resultado na medida da necessidade. Então, né, igual se abrir a função aqui, agora eu vou inserir o teste lógico. Veja que o teste lógico vai querer dizer o seguinte: se renda é maior do que isso, né, do que o total dos gastos, então veja, se o que estiver ali beleza, no B13 for maior do que o que estiver no B10, significa o que, galera? Significa que eu tive lucro. Ou seja, o que é que eu disse? Se a minha renda for maior do que o meu gasto, eu tive lucro. Caso contrário, valor se falso, né? Eu tive prejuízo, que é o que ninguém quer ter. Pronto, fechei. Veja só, a fórmula está completamente montada aqui de maneira bem simples. Veja que a função se, de uma maneira direta assim, é muito simples de se fazer. Cliquei o Enter, então tive lucro. Tive lucro porque a minha renda é 1.350 e o meu custo mensal foi de R$ 1.300. Beleza. Agora a gente ainda poderia fazer o seguinte: se a gente quisesse colocar aqui, por exemplo, um cálculo para que a gente fique sabendo se certo, se foi lucro ou prejuízo em situação, e aqui de quanto foi esse lucro ou esse prejuízo. E aí, de que maneira vai ser, né? De uma maneira bastante simples. É só eu colocar uma conta de subtração entre isso e isso. Veja só, então, é igual a célula onde está a renda B13 menos B10. Então veja só, no final das contas eu sei que o meu lucro que está sinalizado aqui foi de R$ 50. Então dessa maneira a gente criou rapidamente um orçamento mensal. A ideia é o seguinte: digamos aqui, ó, que esse mês eu estourei no lazer. Rolou um show aqui de Gilberto Gil lá no João Caetano, digamos assim, e eu tive um custo a mais aí, tive um custo de lazer que no final das contas meu lazer foi R$ 190. Então, ó, o Excel vai automatizar isso. Veja que a hora que eu
clicar no Enter, veja como o custo aqui que eu adicionei foi excedente ao lucro. O que vai acontecer? Vai inverter. Aqui vai aparecer a palavra prejuízo, e um prejuízo de quanto? De menos 20, né? Então, a ideia do Excel é basicamente essa, é a de automatizar as coisas aqui. Beleza, o que vai acontecer aqui? Veja que se eu quiser, eu vou colocar aqui essa planilha 2, é um mês de referência maio, então, né, maio, e assim em um arquivo apenas eu poderia criar aqui a planilha do mês de junho, a planilha do mês de julho e assim por diante. Em um único arquivo eu teria o meu orçamento mensal do ano inteiro. Basicamente isso, né? Veja, uma planilha aqui bem rotulada, bem organizada, né? E simples de se entender, que dá pra gente fazer aí na nossa casa tranquilo. Então, era isso, tá? A mensagem desta videoaula, né? Como eu havia prometido que ia criar um vídeo sobre orçamento mensal. E agora é isso aí, né? Espero que tenha sido fácil de se entender. Veja que a cada videoaula que você não entender um elemento ou outro, você vai ver lá, no minuto 2 eu não entendi aquilo. Então volta, reassiste, porque a intenção é entender. Se ainda assim não entendeu, escreve a dúvida num documento hipertexto, ou até mesmo numa folha de papel, leva que na aula seguinte a gente assiste junto e tira essa dúvida. Então é isso aí. Falou, galera. Não faltem aula e tchau. Até a próxima.